Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula especial sobre segurança comportamental. Segurança baseada em cultura, transformação de cultura de segurança. A minha ideia aqui é trazer uma aula leve, prática, que vai fazer com que você compreenda todos os conceitos relacionados a isso, a esse assunto que é tão atual e que todos nós, profissionais de SST, de saúde e segurança do trabalho, lideranças de equipes, precisam entender. Como é um assunto muito bem difundido nos últimos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, hoje eu vou tentar, de forma prática, trazer em 25 minutos apenas todos os conceitos básicos para que você já possa aplicar algumas coisas aí já amanhã aí na sua empresa, no local onde você atua. Eu preciso primeiramente me apresentar, né? Então eu sou Cristiane Nascimento dos Santos, especialista em segurança baseada em comportamento. Já trabalho com esse assunto há mais de 10 anos. Eu tenho uma vasta experiência com lideranças, equipes operacionais, já trabalhei em diversos ramos, em diversas atividades. A minha especialidade, principalmente no ramo do agronegócio, mas eu posso dizer para você que segurança comportamental, ela não muda, tá? É o mesmo conceito, ela tem a mesma aplicação, e o que a gente precisa entender é como colocar isso em prática, tá bem? Então, agora aqui eu já vou começar trazendo para você alguns aspectos que você precisa compreender aqui sobre segurança comportamental, né? Primeiro, o que que é isso, né? O que que é segurança comportamental? O que que é segurança comportamental, gente? Segurança comportamental nada mais é do que um conjunto de ferramentas, de medidas que vocês podem utilizar aí. E essas ferramentas, elas são ferramentas técnicas, ferramentas administrativas, mas elas são principalmente, pessoal, ferramentas educativas, tá? E o foco da segurança comportamental, segurança baseada em comportamento, é trabalhar realmente nessa mudança de comportamento para que haja efetivamente essa transformação de cultura que a gente tanto quer, tá? E outro aspecto fundamental da segurança comportamental é uma liderança que realmente seja presente nesse aspecto. Se um líder ele não concorda, ele não aceita e ele não quer fazer segurança, não tem como nenhum processo de segurança, desde os processos normativos, legais, darem certo. Então, segurança comportamental, ela passa muito por esse crivo do envolvimento, do engajamento das lideranças. E esse é um primeiro aspecto que você precisa compreender, tá? Para a gente falar de liderança, gente, eu quero aqui começar falando sobre níveis de maturidade, né? Vamos lá. Eu acho que isso é fundamental aqui nesse começo, a gente falar sobre níveis de maturidade. Deixa eu apresentar para vocês um conceito mundialmente difundido que fala sobre como funciona aí os níveis de maturidade quando a gente fala de segurança comportamental, tá? Os níveis de maturidade, gente, eles são quatro, tá? O reativo, o outro nível é o dependente, o outro nível é o independente, e também nós temos o último nível aqui, que é o interdependente. Cada nível desse aqui, pessoal, eles têm uma característica principal, né? Então, quando a gente fala de reativo, por exemplo, o que que é uma cultura reativa de segurança? Cultura reativa de segurança é quando age após a perda. E aí eu tenho certeza que muitos de vocês já vão se identificar aqui. Então, numa cultura reativa, a liderança, né, a empresa, as pessoas, elas só agem após o acidente. Então, eu estou sempre reagindo, tá? E outra característica bem interessante é que o reativo, além de só agir após a perda, eles reagem, né, negativamente aos aspectos de segurança. Então, quando você vai conversar com um líder, com um gerente, com um supervisor, com um coordenador, o que que acontece muito? Eles
reagem de forma negativa. Então, eles não aceitam esse assunto, eles geram um certo conflito quando você vai conversar com eles, costumam ser conversas muito calorosas, onde essa liderança ela não aceita, ela não acredita que ela faz parte desse processo de mudança, né, que não precisa dele, não precisa do líder. A liderança em culturas reativas, eles acreditam que o papel de fazer segurança na empresa é da equipe de segurança. E aí a gente tem um grande problema, porque a liderança ela não se apropria disso. E se ela não se apropria disso, imaginem vocês. Empresas, por exemplo, que têm um único profissional de segurança. Como é que um único profissional de segurança consegue cuidar aí de 100, 150 pessoas? Gente, infelizmente é impossível. Então a gente precisa mudar essa cultura reativa, tá? E daqui a pouco eu vou falar para vocês como que isso funciona. Quando a gente fala aqui do dependente, né? Deixa eu puxar aqui o dependente para a gente conversar aqui um pouquinho sobre como que é o dependente, tá? Pessoal, o dependente é diferente do reativo, ele tem a seguinte característica: o dependente, ele precisa de controle constante, né? Então, numa cultura dependente, o que que acontece? As pessoas, elas precisam que alguém esteja supervisionando elas constantemente. Se não tiver ninguém supervisionando, controlando, eles não fazem, tá? Então, por exemplo, na sua empresa, aquele líder que você tem que estar o tempo todo falando com ele, chamando a atenção dele, fazendo as coisas para ele, isso é uma liderança dependente. Se você é líder, eu vou te dar um exemplo prático lá na sua área, na operação. Se na operação o seu colaborador ele precisa que você esteja lá, ou alguém da segurança do trabalho esteja lá, para reforçar uma regra, exigir um procedimento, cobrar de repente o uso de um EPI, esse é um colaborador dependente. E o mais incrível, pessoal, é que um colaborador dependente, ele não é dependente só na segurança. Ele é dependente também nos outros aspectos. Então, se você tem uma exigência de uma produção, esse colaborador, você vai precisar ficar conferindo e reconferindo o trabalho dele. Então, o trabalhador dependente, né, o líder dependente, uma empresa dependente, a gente gasta muita energia, existe um desgaste muito grande de energia para fazer as coisas darem certo, tá? E agora vamos falar um pouquinho aqui do independente, né? O independente, gente, aqui é quando nós falamos que já existe a proatividade, tá? Numa cultura independente, as pessoas, elas já entendem que elas precisam fazer segurança. Aqui existe uma motivação interna. Aqui as pessoas fazem segurança não porque tem alguém controlando ou coisa parecida. Elas fazem segurança porque elas entenderam que aquilo é importante para elas, para a manutenção da vida delas, para a manutenção da saúde delas. E o líder independente, ele entendeu que fazer segurança impacta diretamente na eficiência operacional. Então, é bom para o líder que as pessoas façam segurança, que as pessoas sobre os seus comandos façam segurança. Tá? O líder independente não precisa mais da gente ficar controlando, supervisionando, falando o que tem que ser feito, porque ele já entendeu. Então, ao longo do tempo, ele foi entendendo, foi se apropriando e ele já tem essa proatividade, tá? E a motivação por fazer segurança não é mais porque a empresa cobra, porque a lei cobra, a NR cobra, é porque eles entendem que isso faz parte do negócio. Né? O líder independente, ele pratica segurança no dia a dia, cuida dele mesmo, da equipe, né, de todas as condições aí sobre os seus cuidados, sobre a sua gestão, tá? E por último, aqui na cultura interdependente, o que que tem aqui no interdependente, pessoal? É aquela cultura do cuidado mútuo, né? Não sei se o acento é ali, mas vai ali mesmo. A cultura do cuidado mútuo é quando as empresas, né, as pessoas, as lideranças, as equipes operacionais fazem segurança o tempo todo. É o tempo todo, todo mundo cuidando de todo mundo. Então, numa cultura interdependente, é quando as pessoas já enxergaram total valor sobre a segurança e aí elas passam a fazer segurança delas e das pessoas que estão próximas delas. Então, o terceiro, o visitante, né, aquele prestador de serviço, e os colaboradores das equipes, os pares,
pares de liderança. Aqui, pessoal, todo mundo faz segurança. Esse é o nível mais alto de maturidade em segurança. E aí eu vou te dar um tempinho aí para você pensar. Onde que as pessoas que você atuam estão? Onde que a empresa que você trabalha está? E principalmente uma reflexão para você. Onde que você está? Esse é um ponto importante que você precisa avaliar, analisar, tá bom? Bom, e aí, né, o que mais que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula, que eu tenho que, né, respeitar aqui o tempo que eu prometi para vocês. Nós vamos aqui falar um pouquinho agora, gente, de alguns aspectos aqui, né, sobre a segurança comportamental, né, para a gente dar uma descomplicada aqui na segurança comportamental. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre ferramentas, tá? Ferramentas que são utilizadas aí na segurança comportamental. Vou colocar assim, ó, ferramentas de segurança comportamental. Gente, são várias. Se você entrar aí agora, né, no Google, olhar lá no Google ou no Chat GPT, que a gente está usando bastante isso, você vai perceber que existem várias ferramentas de segurança comportamental, mas eu quero te apresentar algumas aqui especificamente, tá? Que ferramentas são essas, gente? Nós temos uma ferramenta, por exemplo, que é uma ferramenta que é utilizada em várias empresas, empresas que têm um nível bem elevado de maturidade, que é a ferramenta de, por exemplo, de observação e abordagem comportamental. Essa ferramenta aqui, como que ela funciona? É uma ferramenta onde as pessoas, no dia a dia, elas praticam observações e abordagens no campo, nas áreas, em todos os setores, independente se é um setor de produção, se é um setor administrativo, independente, tá? Então, como que funciona isso aqui? O melhor jeito de funcionar. Nós precisamos treinar as pessoas, né, nessa ferramenta, treinar lideranças principalmente, e aí, esses líderes, né, esses cargos estratégicos da unidade, da empresa, aí, do local onde você atua, eles passam a conversar com os colaboradores todas as vezes que eles perceberem uma situação de risco. E essa conversa é uma conversa para trabalhar a percepção de risco do colaborador, para trabalhar a mudança de comportamento, para fechar compromissos em relação a isso. E isso, pessoal, ele vai gerar no futuro um dado, ele vai gerar um indicador. E isso é fundamental quando a gente quer trabalhar com mudança de cultura, tá? Não tem como mudar cultura se a gente não tiver um processo bem estruturado de observação e abordagem comportamental. Tem empresa que chama de AOC, tem empresa que chama de OC, tem empresas que chamam de diálogo comportamental, não importa o nome, tá? O mais importante é que essa ferramenta ela sendo bem praticada, ela já consegue, né, daqui a pouco eu vou falar qual que é o final, né, aqui dessa ferramenta, mas ela já consegue, sozinha, se você implantar somente ela na sua empresa, ela já consegue diminuir significativamente desvios, né, e consequentemente os acidentes, tá? Então, essa aqui é um exemplo de uma ferramenta, tá? Algo que também que pode ser muito usado, né, quando nós falamos de segurança comportamental, são os processos de desenvolvimento, pessoal, de lideranças. Não tem como desenvolver programas de segurança se a gente não desenvolver lideranças, tá? E essas lideranças, elas têm que ser desenvolvidas em vários aspectos. Então, o que que nós precisamos trabalhar na liderança? Precisamos trabalhar a percepção de risco da liderança. Nós precisamos trabalhar capacidade de diálogo deles, né? Porque eles precisam aprender a dialogar com as suas equipes. Então, a capacidade de diálogo, competência em dialogar com a equipe, em comunicação, isso aqui precisa ser muito trabalhado com liderança. Outro aspecto que a gente precisa bastante trabalhar nas lideranças. Eles precisam desenvolver, né? Começar a desenvolver, entender sobre procedimentos de segurança para suas atividades. Então, não tem como os procedimentos de segurança ficar só na mão dos profissionais de segurança ou da consultoria de segurança, aí não sei qual que é o seu caso. A liderança operacional, por entender quais são os perigos e riscos da sua tarefa, e se eles não entendem, eles precisam passar a entender, são eles que têm que estar à frente desses processos de desenvolver novos procedimentos de segurança.
Ah, só vai fazer isso sozinho, gente? Logicamente que não, tá? Então tem que ter aí um apoio de um profissional técnico, né, para dar o suporte nesse aspecto, mas o líder ele tem que ter um forte conceito de dono para que ele entenda que os procedimentos de segurança da tarefa que ele atua é dele, tá? Então ele tem que estar junto com os profissionais de segurança desenvolvendo isso daqui, tá? Outro ponto que é bem importante é trabalhar bem forte, pessoal. Isso aqui, ó. Apesar, né, de que a gente precisa sempre de ferramentas proativas, mas nós sabemos que ao longo da jornada aí de transformação de cultura vai acontecer acidentes, infelizmente, vai acontecer. Nesse processo de perda, é muito ruim para todo mundo, mas o ideal é que nós consigamos desenvolver a liderança para que eles consigam estar à frente dos processos de investigação, junto com o profissional técnico, né? Junto com o profissional de segurança do trabalho. Quando a gente consegue engajar a liderança nas investigações, fica muito nítido uma evolução a respeito da não recorrência daqueles acidentes. Por quê? Porque a liderança, fazendo uma investigação bem feita, ela passa a compreender onde foram as falhas e ela vai retirar aprendizados disso. Então, uma liderança que ela investiga acidente, que ela se preocupa com isso, é uma liderança que consegue evoluir de forma bastante rápida, bastante significativa. Então, aí na sua empresa, desenvolva isso, tá? Se você tiver alguma dificuldade, né, na minha mentoria, o método Líder Seguro, eu ensino como é que a gente pode estruturar um bom treinamento de investigação e análise de acidentes para a liderança, tá? Então, se você tiver interesse aí, depois você entra em contato para a gente conversar um pouquinho sobre isso, para entender o seu momento e ver se isso faz sentido aí para você. Vamos ver o que mais que nós precisamos aqui quando a gente fala de lideranças, tá? O que mais que a gente precisa, pessoal? O líder, ele precisa dar exemplo. E aqui eu sei que é uma dor, né, muito forte aí da nossa área, porque nem sempre os líderes, eles dão exemplo. Às vezes eles têm um ótimo discurso, mas na prática as condutas diárias, elas não conectam com o discurso. E assim, se o líder ele não dá o exemplo para a equipe, fica muito difícil esperar um comportamento diferente das equipes operacionais, tá? Então, mesmo em culturas reativas, onde é muito difícil a gente trabalhar com isso, é um dos primeiros pontos que a gente precisa fortalecer, tá? O líder ir transformando as próprias condutas, a própria postura para evoluir as equipes operacionais. Gente, teria muito assunto para a gente falar aqui ainda, mas eu vou passar aqui um pouquinho e aí eu vou trazer para vocês algumas outras ferramentas que vocês podem aí utilizar, tá? Ferramenta de segurança baseada em comportamento, que funciona muito, tá, gente? Que vocês também podem utilizar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir uma caixinha aqui para baixo para ficar um pouco mais prático para nós. Que ferramentas mais o líder pode utilizar? Só um momento, pessoal. Bom, já falamos aqui, né, dos níveis de maturidade, falamos aqui de ferramentas, vamos falar de outras ferramentas aqui. Existe uma ferramenta muito legal, que é o Tour de Segurança, ou Hora de Segurança, da Segurança. Isso aqui é uma ferramenta bem bacana, que é a liderança na área. Então, como que funcionaria? A liderança reserva um tempo para estar nas áreas, fazendo esse tour, onde eles vão observar quais são os pontos positivos e quais são os aspectos de melhoria que tem nas áreas. Qual que é o papel dessa ferramenta? Essa ferramenta, ela fortalece a liderança, por exemplo, a liderança visível nas áreas. Então, se você aí conseguir implantar essa ferramenta, é uma ferramenta simples e aparentemente que não tem muito impacto, mas que traz uma mensagem muito forte para as equipes operacionais. Porém, pessoal, é lógico, não adianta você implantar o tour da segurança ou hora da segurança se a sua alta gestão não concorda muito com esse assunto,
com essas ferramentas e com essa mudança de cultura. Tudo que eu estou falando aqui para vocês só vai funcionar se toda a gestão da sua empresa, né, desde o nível mais alto, eu não sei qual que é a sua realidade, mas vamos lá falar da realidade de algumas empresas, das empresas que eu conheço. Então, se a sua empresa tem um presidente, um diretor, né, um gerente geral, a gente precisa começar a trabalhar com a alta gestão, tá? Toda e qualquer ferramenta que você pensar em implantar, você precisa primeiramente envolver a alta gestão, que nós chamamos de responsabilidade de linha, que é você trabalhar nessa linha hierárquica para que as coisas consigam funcionar. E isso não é só para segurança, isso é para qualquer processo. Se, por exemplo, o pessoal do RH quiser implantar um novo treinamento, uma nova forma de contratação, de desenvolvimento de pessoas, se isso não for muito bem trabalhado na alta gestão, quando chegar lá na base vai dar muito trabalho para implantar. E geralmente não vai ter sustentabilidade, não é sustentável, tá? Então, pessoal, na segurança isso é muito forte. Ao longo da minha carreira, eu percebi que quando você trabalha a alta gestão, você consegue ter resultado muito mais efetivo, tá? Então, fiz essa pausa aqui, abri essa aspas aqui para a gente falar um pouquinho, né, que não só do Tour da Segurança, mas qualquer outra ferramenta que vocês forem implantar de segurança comportamental, tem que ter o aval e o patrocínio dessa alta gestão, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Que ferramentas mais que a gente pode ter? Vamos lá, vamos colocar mais ferramentas. Uma ferramenta que vocês aí, eu tenho certeza que vocês já utilizam e que às vezes a gente não dá muito valor na ferramenta, que é o famoso e para sempre útil DDS, que é o nosso diálogo diário de segurança. Diário não tem acento, né, pessoal? Diálogo diário de segurança. Gente, o DDS é uma ferramenta que eu sei que você que vai assistir essa aula já tem a ferramenta. Você que não vai assistir ainda, se você quiser, você pode contratar um módulo específico para eu te ensinar como é que você implanta DDS na sua empresa. Independente do tamanho da sua empresa, independente do grau de risco da sua empresa. Você pode implantar o DDS, e não precisa ser diariamente, tá, pessoal? O nome é DDS, mas não precisa ser diariamente. Se você é uma pequena empresa, você pode fazer um DDS uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Isso funciona, acredite nisso, tá? Nas empresas que têm um melhor nível de maturidade, ou que pelo menos tenham vontade, o DDS ele é diário, ou 3 vezes, 4 vezes por semana. Enfim, o que eu quero falar para vocês aqui? Por que isso tem a ver com segurança comportamental? O DDS, gente, o diálogo diário de segurança, ou semanal de segurança, ou quinzenal, ou mensal de segurança, ele precisa ser andragógico. Não sei se você já ouviu falar desse termo. O que é um DDS andragógico? É aquele que lembra que o adulto ele precisa fazer parte do processo de aprendizagem, parte do processo educativo. Então, o diálogo de segurança não é monólogo de segurança. Se só uma pessoa fica lá na frente falando, que na maioria das empresas é o técnico de segurança que vai lá falar, ou o coordenador de segurança, tende a não ter efetividade, porque o adulto ele precisa participar da experiência, tá? Então, um DDS andragógico, aquele que envolve os colaboradores, aquele que realmente é um diálogo, onde há trocas, né? Não é um monólogo com uma pessoa somente falando. Um diálogo andragógico é aquele que usa exemplos reais, tá, pessoal? Existem dois tipos de temas, né? Temas globais e temas da atividade, temas pontuais. O que é um tema global? Por exemplo, se a gente for falar sobre a dengue, pô, a dengue é um problema no Brasil inteiro. Então, esse é um tema global. De vez em quando a gente pode falar sobre isso, principalmente nas épocas que isso é mais, né, evidente. Esse é um tema global. Mas o ideal é que você utilize aí no seu DDS temas voltados à realidade da tarefa. Isso tende a funcionar muito bem. E aí a gente vai trabalhar, além do DDS, desse momento de diálogo, nós vamos trabalhar a percepção de risco dos colaboradores. E isso é fantástico. Bom, pessoal, eu acredito que o meu tempo já está quase encerrando aqui. Eu prometi para vocês aí em torno de 25 minutos. Falei bastante coisas aqui, bastante ferramentas, mas o que é mais importante, vocês entenderem que transformar a cultura é possível, totalmente possível. Se você é um profissional de segurança, precisamos perder um pouco desse viés muito tecnicista e nos direcionarmos para um viés de educador, de transformador, para que você consiga evoluir e transformar a cultura aí
da empresa que você trabalha. Isso é totalmente possível. E se você é líder, acredite, quanto mais você se empenhar, mais você vai conseguir implantar bons projetos e bons processos de segurança aí na sua empresa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa aula. Acredito que o nosso tempo já está quase se esgotando. E se você quiser aprender um pouco mais sobre segurança comportamental, segurança, transformação de cultura de segurança, níveis de maturidade, como fazer DDS andragógico, como fazer uma boa investigação em análise de acidentes, você já sabe onde me encontrar. Você pode entrar em contato pelo meu Instagram, lá tem o meu WhatsApp, vocês podem me chamar por lá. E lembrando que eu tenho a mentoria Método Líder Seguro, que ajuda muito profissionais de SST a transformarem aí, a iniciarem esse processo de transformação de cultura aí na sua empresa. Então, muito obrigado, espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.